Gente, menarca é a primeira menstruação da vida de uma mulher. E essa primeira menstruação, ela marca o início da puberdade. O início do período em que a mulher vai ficar sexualmente madura. Isso aqui acontece lá entre os 9 e 13 anos de idade. E tudo começa com a região do sistema nervoso central, chamado de hipotálamo. Hipotálamo, ele lida, por exemplo, lá com libido, com apetite sexual e também com o controle da produção de hormônios. Esse hipotálamo vai produzir uma série de substâncias chamadas de fatores de liberação hipotalâmicos, que, gente, são hormônios. E esses fatores de liberação hipotalâmicos, eles vão agir, então, sobre a hipófise. E aí, gente, a hipófise, ela vai produzir uma série de hormônios chamados de hormônios gonadotróficos hipofisários. O nome trófico quer dizer estimulante, Nesse caso, são hormônios da hipófise trófico que estimulam as gônadas. São dois carinhas, FSH, hormônio folículo estimulante, LH, hormônio luteinizante, que vão agir sobre os ovários, fazendo, moçada, com que a mulher produza os hormônios ovarianos, os hormônios sexuais. Particularmente, o FSH faz a menina produzir estrógenos e o LH faz a menina produzir progesterona. Sendo que desses caras aqui, particularmente os estrógenos, os principais responsáveis por originar as características sexuais secundárias femininas, desenvolvimento dos quadris, das mamas, dos pelos pubianos, e aí vai. Hoje, moçada, a idade da puberdade, da primeira menstruação, da menarca, entre 9 e 13 anos de idade, antigamente era mais tarde. Nos registros históricos da Idade Média, sugerem que as mulheres tinham a primeira menstruação por volta dos 15, 16 anos. Hoje é bem mais cedo. E, inclusive, é cada vez mais comum meninas mais jovens terem a primeira menstruação. Por que isso está acontecendo? Poxa, várias hipóteses, Alguns caras falam na presença de hormônios nos alimentos, que a galera iria colocar hormônio na vaca, no frango, para eles crescerem mais rápido. E, gente, isso aí é lenda, tá? Por lei no Brasil, é proibida a aplicação de hormônios em animais como vaca, como frango, para fazer eles crescerem mais rápido. Landim, alguém pode fazer isso ilegalmente. Bom, se fizer ilegalmente, não deve ser em larga escala, porque tem sempre fiscalização, alguém já teria pegue, então eu acredito que isso aqui não aconteça, ou se acontecer não seja significativo. Daí, nós temos duas hipóteses mais sérias a respeito dessa história, das mulheres estarem tendo a primeira menstruação mais cedo. Número 1, o hipotálamo lida com libido, com apetite sexual. E é cada vez mais comum a exposição ao sexo nos meios de comunicação. Nem que seja, por exemplo, beijo, às vezes, por exemplo, sexo mesmo, mas corpos nus e etc e tal. E alguns caras acreditam que essa exposição ao sexo, cada vez mais para crianças jovens, talvez esteja fazendo com que o apetite sexual, em cima lá do hipotálamo, faça o hipotálamo liberar os fatores de liberação hipotalâmicos mais cedo, para a hipófise liberar FSH e LH mais cedo, para ver o amadurecimento sexual mais cedo. Então, uma das hipóteses que se leva a sério na exposição cada vez mais cedo das crianças ao sexo, lá nos meios de comunicação. Mas tem uma hipótese melhor ainda do que essa, que diz respeito à alimentação, está melhor. Lá na Idade Média, era todo mundo desnutrido. Pouquíssimas pessoas tinham alimentação satisfatória. E, gente, quando você está desnutrido, seu corpo atrasa o seu desenvolvimento. E uma das primeiras coisas que vai atrasar é a maturidade sexual. Claro, se você não tem comida nem para você ver mesmo, imagine comida para você e para um filho. Então, atrasa a maturidade sexual para que você não tenha filhos, para o seu corpo se formar direito, só depois, então, você ter condições de gerar uma criança. Então, provavelmente, como antigamente, as pessoas não tinham alimento fácil, alimento farto, como se tem hoje, você tinha um atraso na maturidade sexual. O que quer dizer que, possivelmente, aquela situação da Idade Média, das mulheres terem a primeira menstruação só mais tarde, talvez isso que fosse anormal. Talvez o normal seja essa primeira menstruação mais cedo.
né? As pessoas com alimento mais fácil, mais farto, têm uma maturidade sexual mais cedo, talvez isso aqui fosse o natural em relação à espécie humana. Se menarca é a primeira menstruação, a menopausa é a última menstruação da vida de uma mulher. Sendo que a menopausa, a última menstruação da vida de uma mulher, marca, moçada, o fim de um período chamado de climatério, onde o climatério corresponde lá ao fim do período fértil da mulher, o fim da idade reprodutiva nas mulheres. Ou seja, ao pé da letra, quando alguém fala a mulher está entrando em menopausa, não é a terminação adequada, é a mulher está entrando em climatério. Ela está entrando num período onde ela vai ter o final do período fértil dela, o final da idade reprodutiva dela, e o climatério culmina na menopausa, né? Então, o climatério é todo esse período em que ela começa a ter uma diminuição na fertilidade, começa a ter uma diminuição na possibilidade de engravidar, e o climatério, o ápice do climatério, é a menopausa, a última menstruação da vida da mulher. Inclusive, quando a gente fala em menopausa, a maioria das pessoas acredita que é porque esgotam os óvulos da mulher. E não é isso. Na verdade, quando você tem lá a menopausa, pode ser que a mulher ainda tenha óvulos, ou mais precisamente, ovócitos primários. Mas mesmo com ovócitos primários, ela vai lá e entra em menopausa. Na verdade, a menopausa não é o esgotamento dos óvulos, mais precisamente, dos ovócitos primários. Mas, moçada, é o esgotamento dos ovócitos primários viáveis. A mulher em menopausa pode até ter algum ovócito, mas ovócitos que são inviáveis, que não respondem mais ao FSH e ao LH. O FSH, hormônio folículo estimulante, estimula o ovócito primário a retomar a meiose para virar ovócito secundário. O LH estimula a ovulação do ovócito secundário. Quando a gente fala em esgotamento dos ovócitos primários viáveis, exatamente o que acontece é que os ovócitos primários não vão reagir mais ao FSH, ao LH. Ou seja, não matura o folículo, não ovula. Então, pode até ter algum óvulo ainda, algum ovócito primário, para ser mais preciso, mas esses ovócitos primários não estão mais viáveis, eles não reagem mais ao FSH, ao LH. Outra coisa que acontece lá em relação à menopausa é que diminui até que cessa a produção de hormônios femininos. Você vai parar de produzir estrógenos e progesterona. Ora, Landinho, o que é que tem a ver? O que é que tem a ver que, se alguém lembra da quando a gente falou sobre o ciclo ovariano, é exatamente o folículo ovariano, à medida que ele vai se desenvolvendo pelo FSH, o FSH estimula o folículo ovariano a produzir estrógenos. O LH estimula o folículo ovariano vazio, o corpo lúteo, a produzir progesterona. Se o ovócito não reage mais ao FSH, ao LH, o folículo ovariano também não produz mais estrógenos nem progesterona. Se o ovócito primário não reage mais aos hormônios gonadotróficos hipofisários, não vai também haver maturação do folículo, não fabrica hormônios sexuais. E isso, gente, vai trazer uma série de efeitos, possivelmente, em relação à mulher. É o caso, por exemplo, lá, de depressão, de irritabilidade. Bom, duas explicações para isso. A gente pode falar em você ter queda de progesterona, e aí a gente lembra que a queda de progesterona é responsável pela TPM, né? Pela tensão pré-menstrual. Né? Nesse caso, da mesma maneira que a queda de progesterona vai ser responsável pela tensão pré-menstrual, essa queda de progesterona pode causar depressão e irritabilidade relacionados à menopausa. Só que tem outro detalhe, né? Condicionamento cultural. Né? A mulher, por exemplo, claro, quando ela entra em menopausa, é óbvio que ela vai começar a se sentir velha, claro que não vai ser uma coisa muito legal para ela, para a cabeça dela, isso contribui para o efeito de depressão, de irritabilidade e daí por diante. Ela vai ter lá calores, ondas de calor corporal, mas porque isso aqui vai acabar mexendo com algumas áreas do sistema nervoso central que lidam com a temperatura do corpo, então ela vai ter realmente a sensação de calor aumentada, e ela vai ter um aumento no risco de osteoporose.
lá na frente eu prometo que eu falo sobre osteoporose com mais frequência, mas o que eu posso garantir para vocês é que existe uma célula lá no osso chamado de osteoblasto, que é responsável pela calcificação do osso. E o osteoblasto que calcifica o osso só trabalha se tiver estrógenos e progesterona. Então o que acontece é que, devido à diminuição, particularmente de estrógenos, diminui a atividade dos osteoblastos, que são as células responsáveis pela calcificação do osso. No que diminui a atividade dos osteoblastos, automaticamente diminui a calcificação dos ossos. No que diminui a calcificação óssea, isso pode acontecer de tal maneira que a mulher acabe apresentando, nesse caso, osteoporose. Alguns efeitos, gente, da osteoporose podem, por exemplo, ser tratados através da reposição hormonal. Muito do que acontece dentro da menopausa tem a ver com a falta de estrógenos e de progesterona. E a reposição hormonal repousa hormônios que estão faltando, né? Se está cessando a produção de estrógeno e de progesterona, eu vou fornecer isso aí para a mulher, né? No caso aqui da reposição hormonal, a reposição, o fornecimento de estrógenos e progesterona. Com um detalhe aí, moçada. A gente lembra lá para vocês que quando você trabalha com reposição hormonal, são os mesmos componentes da pílula anticoncepcional, né? Estrógenos e ou progesterona. E aí, efeitos colaterais semelhantes. Inclusive, alguns anos atrás, fizeram alguns estudos sugerindo que a reposição hormonal nem ajudava muito a lidar com os efeitos lá da menopausa, mas acaba aumentando o risco de câncer de mama, acaba aumentando o risco de doenças cardiovasculares. Mas é aquela história, né? Que a galera muda de ideia o tempo inteiro, tipo ovo, né? Essa semana faz bem, semana que vem já faz mal, depois já faz bem de novo, né? Então a galera muda de ideia o tempo inteiro. Então fizeram essa pesquisa sugerindo que a reposição hormonal talvez não fosse interessante, talvez não adiantasse para poder prevenir os efeitos, né? Lidar com os efeitos lá da menopausa, mas seria prejudicial por aumentar o risco de câncer de mama, de doenças cardiovasculares. Por enquanto, a visão é outra. Sim, a reposição hormonal é útil, ela ajuda a lidar com os efeitos da menopausa, mas continuamos sabendo dos efeitos colaterais. Então, fato, aumenta o risco lá do câncer de mama, aumenta o risco lá de doenças cardiovasculares. Daí tem que ir no médico para conversar se vale a pena ou não, né, fazer isso aí. Ou tratamentos alternativos, né? Claro, você de repente para poder prevenir problemas com osteoporose, uma alimentação rica em cálcio, uma reposição de cálcio é bem interessante para lidar com os efeitos mais violentos relacionados lá com o fenômeno de menopausa.